Salve, salve, meu amigo, minha amiga, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha do nosso curso de Solidity básico. Hoje colocaremos a mão na massa e falaremos sobre mappings, sobre os mapeamentos. Bora lá então? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, clique no sininho, deixe o sininho branquinho ali para você receber as notificações de próximas aulas que eu estiver publicando, porque tem aula toda santa semana. E eu peço também para você que já deixe o like nesse vídeo para ajudar o professor na divulgação desses conhecimentos aqui, que provavelmente são tão importantes quanto você deve estar querendo que sejam, né não? Vamos lá então para nossa aula sem mais delongas. Lembrando então o que vimos na aula passada. Falamos então sobre os arrays, sobre aquelas estruturas de dados lineares de tamanho fixo, estáticas, portanto. Arrays também são conhecidos por aí afora como listas em alguns momentos, ou também como vetores, mas o array é essa estrutura de dados unidimensional que você consegue armazenar vários dados em várias posições dessa estrutura de dados. Maravilha? Hoje a gente dá continuidade a esse tipo de estrutura de dados linear, mas a gente vai ver uma estrutura um pouco diferente, que é o tal do mapping. A gente já viu conceitualmente como funciona o mapping em aulas anteriores. Hoje a gente bota a mão na massa nos mappings, beleza? Mapeamentos. Olha só, então vamos para o exercício. O exercício é o seguinte, ele é similar ao da aula anterior. Na aula anterior a gente fez o seguinte, desenvolvemos um smart contract que simulava uma petição online para que a gente coletasse ao menos 3 nomes de três pessoas e que a petição ela deveria sinalizar quando a gente já tivesse coletado 3 nomes ali e tudo mais. Beleza? Então aí hoje a gente continua nesse mesmo exercício, mas a gente adiciona alguns requisitos aqui. Ó. Então para cada nome adicionado à petição, é preciso mapear o estado daquele nome junto à petição. Já vou explicar o que é isso aí, tá? Tal estado é composto por uma palavra de texto, né, que pode ser alterada por qualquer usuário. O respectivo estado deve ser inicializado com a palavra undefined. Então, basicamente, aqui é o seguinte: para cada nome que a gente armazenar no nosso contrato, a gente vai associar uma informação de estado, de status, não estado da nação onde a pessoa mora, mas qual é o status, qual é a situação na qual aquele nome se encontra. Por exemplo, a gente poderia usar essa informação de status para dizer se o nome está sendo colocado no contrato como um apoiador, como um financiador, como um espectador, enfim, é mais ou menos essa a ideia. Vamos lá então ao código-fonte? Bora para o remix. Então, eu já estou aqui com o nosso código da aula anterior aberto, beleza? Olha só, a gente tinha, só revisando na aula passada, a gente tinha um arranjo aqui, um array de nomes, e a gente tinha um contador de nomes. A gente adicionava novos nomes a novas posições, a gente poderia recuperar o nome de uma dada posição, e a gente também verificava se os 3 nomes já foram colocados ou se ainda tem espaço para colocar mais nomes, tá? Então, hoje a gente vai adicionar alguma informação aqui. E a informação que a gente vai adicionar é a seguinte, olha só. A gente vai adicionar, deixa eu até colocar aqui agora, adicionar o status para cada nome adicionado ao contrato. Beleza? Então aqui eu vou querer ter um status. O que é esse status aqui? Eu vou colocar um mapping aqui então, ó, que ele vai mapear o quê? Ele vai mapear a posição na qual esse nome se encontra no vetor, vai pegar essa posição e para cada posição do nome que está lá no vetor, lá no nosso array, perdão, né? Para cada nome, para cada posição dos nomes adicionados aqui, eu vou colocar uma informação de estéreos, ok? Então, se eu estou mapeando posições de um array para um dado do tipo texto, as posições de um array são dados do tipo inteiro sem sinal. Então, vou colocar aqui, ó, o int 256. Então, para cada posição, que é um dado do tipo inteiro sem sinal, eu vou ter aqui uma string, um dado do tipo texto. Ok? Já vai ficar mais claro isso aqui quando a gente for fazer o nosso testezinho, quando a gente for rascunhar como ficam as coisas na memória, tá? E aí eu vou deixar esse cara público para a gente poder consultar de fora do contrato e eu vou chamar esse cara de status, ok? Então, para cada dado armazenado no nosso array, a gente vai colocar um estado, uma informação de estéreos ali, tá? Como que a gente pode fazer isso? Ó, bom, antes de mais nada, o nosso enunciado pedia para que a gente inicializasse esse cara com undefined aqui, né? Ó, tá aqui, ó, undefined. Então, toda vez que a gente adicionar um novo nome,
A gente vai vir aqui no nosso mapeamento e na posição daquele nome, a gente vai adicionar a palavra undefined. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, status, que é o nosso mapeamento. Do mesmo jeitão aqui, ó, na posição que a gente vai estar adicionando no vetor de nomes aqui, no array de nomes, a gente vai adicionar também no nosso mapping a palavra undefined. Undefined. É isso aí. Beleza. Ótimo. Isso aqui já resolve a nossa vida do ponto de vista de inicializar o nosso vetor de status. Ou seja, quando a gente adiciona um nome, o estado, o status, digamos assim, do nosso elemento novo adicionado, a gente está deixando esse status como indefinido, como undefined, tá? E aí a gente vai fazer mais uma coisinha aqui. A gente vai deixar o indivíduo, veja bem, o que o enunciado fala? Ó, olha só, para cada nome adicionado, é preciso mapear e tal. Olha só, qualquer usuário vai poder alterar esses status, ok? Então a gente vai colocar aqui uma função que eu vou chamar a função de change status, function change status, tá? Eu preciso saber em qual posição do meu mapping, ou seja, para qual ID eu vou estar mudando esse status, e eu preciso dizer qual que é o novo status, qual que é o novo dado que eu vou colocar naquela posição. Então, se eu quero modificar a posição, eu preciso saber qual é essa posição, que eu vou colocar, então, essa posição associada a esse parâmetro ID aqui, beleza? E mais, eu vou também ter aqui uma string, lembra que a string é memory, né? E ela vai ser o novo status, ok? Essa função vai ser pública, porque, como diz o enunciado, todo mundo vai poder alterar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir essa mesma regra, ó. Vou verificar se eu estou dentro do que a gente poderia considerar algo possível de ser alterado. Porque, veja, eu só vou poder alterar dados que já tenham sido adicionados, né? Então, eu vou fazer uma lógica similar a essa aqui, ó, tá? Vou fazer aqui o seguinte, ó. Se o ID que eu estou tentando modificar dentro do mapping, ele for menor do que o número de pessoas que já foram adicionadas, ok? Aí eu vou lá no name, no status, perdão, não vou retornar nada aqui, eu vou só fazer o seguinte, ó. Status, deixa eu aumentar aqui só um pouco, ó. Status na posição ID recebe o quê? Recebe o novo status, tá? Beleza? E aí aqui eu não retorno nada porque a minha função não retorna nada, né? Então, eu só vou verificar, ora, será que a posição na qual eu estou mexendo no mapeamento, ela já existe? Por quê? Porque eu dependo de já termos adicionado uma pessoa anteriormente para não deixar o nosso mapping poluído, né? E aí eu coloco o nosso status ali, né? Olha só, vamos fazer aqui um teste de mesa antes de executar o nosso código, tá? Veja bem, como é que ficaria isso aqui do ponto de vista do nosso rascunho em memória? Então, basicamente, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu desenhar uma memória bem bonita aqui. Olha só, imagina que a gente tem a nossa memória aqui, ó. A nossa memória vai ficar um pouquinho maior do que a gente está acostumado, tá? Então, como é que fica a memória agora, ó? Aqui eu vou ter o nosso contador, name count. Aqui eu vou ter o nosso arranjo. E depois ali embaixo eu vou ter ainda o mapeamento, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho o name count, tá? Aqui eu tenho as posições 0, 1 e 2 do nosso names, do nosso array de names. E aqui embaixo eu tenho as posições 0, 1 e 2 do nosso mapping. Vou colocar só map com... É status, né? Deixa eu mudar de novo, vai. Aqui é o status, tá? Beleza. O status, ótimo. Lembrando que o status aqui, ó, ele vai receber um ID aqui, né? Tá joia? Não coincidentemente ou coincidentemente, esse ID pode ser o mesmo
a mesma posição do vetor de nomes. Pode ser que no futuro isso mude, mas vocês vão entender como é que fica aqui. Então, quando eu dou um change status, imagina lá o seguinte, ó, o meu name count começa em 0, né? Aí, digamos que a gente adicionou a pessoa A. Quando a gente adiciona a pessoa A, o name count passa a valer 1. Quando adiciona a pessoa B, por exemplo, o name count passa a valer 2. Pronto. Imagina que a gente tem duas pessoas, A e B, né? O que vai acontecer? Nesse momento, aqui, ó, a pessoa A, o ID dela é 0, tá? A pessoa B, o ID dela é 1, beleza? Como é que fica isso então? Aqui, ó, nós vamos ter, lá em cima, a gente vai estar com isso aqui como undefined. Vou deixar abreviado aqui, tá? Nós temos as palavras undefined adicionadas em cada uma das posições do mapping. Então, o mapping ele é isso, ó, ele associa uma chave, que no caso a gente convencionou que vai ser um ID, um identificador, é como se a pessoa A tivesse identificador 1 e a pessoa B tivesse identificador 2. E o estado de cada um desses caras aqui, nesse caso, é undefined. Tá? Undefined. Vou abreviar aqui, beleza? É basicamente isso. Deixa eu apagar aí, beleza. Então, olha só. Quando eu faço esse tipo de verificação aqui, ó, eu só estou tentando garantir que no máximo eu vou ter um número de armazenamento aqui que não ultrapasse o tamanho do vetor. Eu quero que o meu tamanho do mapping de estéreos tenha o mesmo tamanho do meu vetor. É isso, tá? Estou tentando economizar memória e assim por diante. Show de bola. Então vamos testar esse nosso código. Vou vir aqui, vou compilar e vou fazer o deploy do meu petition. Estou fazendo deploy localmente mesmo. Maravilha. Agora nós temos novas informações aqui, ó. Nós temos o status e a função para mudar o status. Então, olha só, vou registrar o nome A. Registrei o nome A. A nossa petição não está cheia, eu tenho uma pessoa aqui adicionada. Ó. A pessoa que está na posição 0, o nome dela é A. E qual que é o estado dessa pessoa que está na posição 0? O estado é undefined. Se eu quiser mudar, então, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu posso expandir, eu posso deixar contraído aqui. Ó. Se eu deixar contraído, ele me pede ó, o ID antes da vírgula, e o status depois da vírgula. Então, olha só, se eu colocar o ID 0 e o status aqui teste, por exemplo, ó, chamei, puff, minerei, ó, minerou aqui. Se eu verificar aqui agora, ó, mudou para teste. Né? Mudou para teste. Ou eu poderia fazer diferente, ó. Eu poderia vir aqui e colocar ID 0, vou colocar aqui como patrocinador, transact. Beleza. Aqui eu vou testar o 0 aqui, ó. Coloquei o 0, mudou para patrocinador. Então tanto faz, né? Tanto faz, ó. Se eu vou fazer isso numa mesma linha usando vírgula ou se eu vou separar por campos aqui no meu remix, tá? Isso é só uma questão de detalhe da interface do remix. Então eu poderia adicionar mais pessoas, ó. Pessoa B, a pessoa B vai estar na posição 1, ó, né? Se eu tentar testar, ver o que tem na posição 1 do meu status, ó, undefined. Ou seja, eu posso mudar aqui, ó. Posso colocar o 1 como, sei lá, visitante. Sei lá, é só para testar. Ó, mudou para visitante lá. Contagem, 2, ó. Perdição está cheia? Ainda não. E se eu vier e der um change status da posição 3 aqui, ó. 3, blá, blá, blá. O que vai acontecer? Eu vou tentar, ele vai até minerar, mas ó, no 3 está vazio. Por quê? Porque a gente verifica, a gente impede que a gente mude o estado de uma pessoa que nem entrou ainda. Ó. Posição 3 aqui no getName ó, não existe, está fora dos limites. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia quando a gente faz essa verificação aqui do nosso change status. Eu poderia adicionar uma pessoa C aqui, ó. Registrei, buff. Ó, agora tem 3 pessoas, petição está cheia. Ó, a pessoa da posição 2, quem que é? É o C. Ó, qual que é o status dela? Undefined. Eu poderia vir aqui e mudar. Ó. Pessoa 2 assinou. Change status. Puff. Olha lá, assinou. Beleza? De novo, se eu tentar mexer com alguma pessoa que não existe, ó, não funciona, fica vazio. Né? Por quê? Porque eu coloquei essa verificação. Bacana? É isso aí, então. Com relação ao mapping, é isso. Tá? Então, o mapping ele é essa estrutura de dados que tem uma chave e tem um conteúdo associado a ela.
Vimos, portanto, hoje os mappings. Na próxima aula falaremos sobre arrays dinâmicos, arrays cuja memória é alocada dinamicamente, aumenta ou diminui de tamanho na memória da máquina virtual Ethereum, de acordo com a necessidade. Deixe suas perguntas, seus comentários, suas sugestões, suas críticas nos comentários e leia a descrição do vídeo para maiores informações sobre os exercícios, sobre os slides, sobre o certificado, possíveis erratas ou conteúdos mais avançados que eu eventualmente estarei divulgando. Maravilha! Se você chegou até aqui, então, peço aquele velho favor. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o sininho branquinho lá e já dê o joinha, só rola para baixo aqui, ó, clica no joinha, dê um like para mim, porque você vai estar me ajudando aí a divulgar esse conhecimento que provavelmente vai ser útil para outras pessoas. Fico por aqui então, a gente se vê na próxima aula. Até mais, um abraço.